O ciclo de feedback, eles estão presentes na nossa vida, e não só dentro dos processos, não só dentro das nossas empresas. Ter consciência disso é maravilhoso, porque a gente começa a entender e começa a perceber o mundo de uma outra forma. Essa outra forma de perceber o mundo nos ajuda a estar melhor conectado com a forma como a natureza funciona. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série Descomplicando o Business Agility. Aqui eu vou falar, vou refletir, vou mostrar como é que os agilistas podem se tornar líderes estratégicos através da agilidade nos negócios. Eu sou Leandro Garcia, especialista em Business Agility, e hoje nós vamos falar sobre ciclos de feedback. O que são ciclos de feedback? Por que eles são importantes? Os ciclos de feedback, ou feedback loops, nos ajudam a entender a causa e o efeito nos nossos processos. Eles nos ajudam a entender como é que os estoques e os fluxos funcionam. E isso é importante porque, através desse entendimento, existe um grande aprendizado, e este aprendizado nos leva a melhores resultados, nos levam a conquistar, de uma maneira mais tranquila, os nossos objetivos. O ciclo de feedback tem uma relação muito forte com o pensamento sistêmico, que é esta ideia de você olhar para o todo e entender o funcionamento do todo, entender qual é o propósito dos sistemas e, a partir do ciclo de feedback, entender como é que a gente consegue, como é que esse todo, né, está funcionando e quais são os resultados que a gente pode melhorar, como é que a gente pode melhorar os resultados que nós vamos tirar desses processos. Como os ciclos de feedback impactam os tomadores de decisão? A partir do momento que você entende como é que os estoques, como é que o fluxo nos seus processos funcionam, a partir do momento que você entende a causa e o efeito, é possível você tomar decisões de forma mais consciente. É possível você trabalhar de forma que o seu fluxo aprenda, que os seus processos aprendam, e que você tenha uma melhoria constante dentro dos seus processos. É possível entender a hora certa de você atuar no seu fluxo, a hora certa de você atuar nos estoques que você tem ali nos seus processos. Esses estoques, principalmente quando estamos falando de trabalho do conhecimento, onde eles são mais difíceis de serem vistos, são mais difíceis de serem percebidos, diferente lá de um chão de fábrica, que a gente vê lá os estoques de uma maneira muito clara, né? São caixas e caixas que estão lá numa determinada área, ou um tanto de coisas que está parado ali do lado da linha de produção. É muito fácil você visualizar isso. Quando estamos falando do trabalho do conhecimento, você ter consciência de quais são esses estoques que não são visíveis, como é que funciona esse fluxo, para que você possa atuar e ter uma melhoria ali no seu processo e ter resultados de forma mais consistentes, isso é muito relevante. Isso impacta diretamente seus objetivos. Nós podemos pensar nos ciclos de feedback dentro de cadências. Nós podemos promover, a partir do momento que a gente entende como é que funciona ali a relação de estoques e do nosso fluxo dentro dos nossos processos, a gente pode começar a pensar em cadências. Cadências que vão nos ajudar a entender como é que a gente vai manipular esses estoques. Existem algumas cadências que são bem comuns e nós estamos bem acostumados com elas. O bacana da ideia do entendimento do ciclo de feedback é a nova perspectiva, um estado de consciência melhor, que passamos até a partir do momento que a gente começa a entender isso tudo como estoques e fluxo, né? Aquela reunião diária que é tão comum ser feita hoje em dia, ela está olhando ali para os estoques, né? O que a gente tem hoje, por exemplo, rodando no nosso board, e que ações nós poderíamos tomar hoje para conseguir diminuir esse estoque que está ali no board, esses itens que estão em progresso, né? Os itens em progresso são um tipo de estoque. Como é que eu posso finalizar esses itens? Que estratégia eu posso desenhar hoje para finalizar isso? O abastecimento, o replenishment, né? Que é outra cadência famosa. Se eu entendo essa relação de quanto em quanto tempo eu posso fazer esse reabastecimento ali, para que o time tenha novos itens para trabalhar, em que momento é bacana fazer
ali que momento que o time ali vai assumir compromisso ali, eles vão olhar para aqueles novos itens ali e vão falar, olha, a gente está assumindo que a gente vai pegar esses itens agora e vai trabalhar nesses itens. Se a gente começa a entender como é que os fluxos, como é que o estoque do nosso quadro, ele funciona, fica mais fácil a gente trabalhar com o que está acontecendo ali, e aí a gente pode criar cadências que nos permitam atuar no nosso board para que ele tenha a melhor eficiência, a melhor eficácia possível. Então, tá aí 2 exemplos bastante comuns, existem vários outros, né? Eu posso olhar para riscos, por exemplo, e entender ali qual é o risco de eu entregar uma iniciativa ou não. Então, tem várias maneiras de eu olhar para essas, tem várias cadências, né? Tem várias maneiras de olhar para essas cadências e atuar nesse processo. Uma coisa muito comum quando a gente pensa em ciclos de feedback e a gente começa a pensar nas cadências, é aquela reunião diária que o time tem. Reunião que, por conta aí do Scrum, durante muitos anos foi entendido e foi trabalhado naquela percepção lá das 3 perguntas, né? O que eu estou fazendo, o que eu vou fazer, quais dificuldades eu estou tendo. O meu entendimento sobre essas 3 perguntas, inclusive, sempre foi em relação ao time, né? O que eu posso fazer para ajudar o time, mas mesmo o guide do Scrum já tirou essas perguntas de lá. Como é que eu posso trabalhar isso de uma maneira mais bacana? Se eu olho para esse quadro, eu entendo que nele ali a gente tem um estoque de coisas que estão em progresso, e eu começo a atuar nesse estoque de forma que eu consiga diminuir esse estoque, ou seja, colocar o máximo de coisas ali no dano, entregar o máximo de coisas, e o time desenha uma estratégia para conseguir resolver esse tipo de trabalho ali, né? Então, eu tenho coisas ali que estão, por exemplo, no caso de um time de desenvolvimento de software, que estão ali para code review, né? Code review é aquele ato ali que um desenvolvedor vai olhar para o código que o outro gerou ali, para tentar identificar se tem alguma melhoria que era possível de ser feita. Não é diferente, né? Uma revisão de texto de uma pessoa que está escrevendo um livro, por exemplo. Ou, no caso ainda de desenvolvimento de software, que eu tenho um tester, alguém que está cuidando da qualidade ali, está testando o resultado desse trabalho que saiu, está verificando se tudo isso está de acordo com o que precisava ser feito, se algum probleminha não sobrou ali e que precisa ser revisado, e esse tester está com dificuldade de atuar, como é que alguém do time pode ajudar essa pessoa para que esse estoque, novamente, né, diminua, para que a gente consiga fluir com isso para o Dome e trabalhar com outro estoque lá, que são as coisas que estão guardadas lá e que o time precisa acordar aí, casar, se comprometer com esses itens aí, e que para que a gente possa ter movimentação ali, para que a gente possa ter fluxo, né? E que outros estoques ali sejam manipulados também. Então, isso é um lugar bem comum, é um lugar onde, quando o time começa a entender os ciclos, né, começa a entender essa relação, eu acho que a gente consegue ter resultados diferentes. E aí a pessoa não precisa estar... E isso cabe em qualquer lugar, né? A pessoa não precisa estar trabalhando com Kanban, pensar dessa forma, ela não precisa estar trabalhando com Lean, né? Você consegue olhar isso dentro do próprio Scrum. Então, se eu tenho ali no Scrum, ali, mesmo dentro do Scrum, ali, onde eu tenho as sprints, né? Ou seja, uma quantidade de itens ali que eu separei para trabalhar dentro de um determinado tempo, eu posso olhar todo dia para o meu board e entender no meu board ali como é que eu vou atuar para que eu consiga diminuir o estoque das coisas que estão em progresso. Isso traz grandes vantagens, né? Eu acho que todo mundo trabalhou com desenvolvimento, principalmente o pessoal de qualidade, eu vejo muita reclamação nesse sentido. Pega uma sprint ali de 2 semanas e o que você vê ali na quarta-feira da segunda semana? Uma série de coisas começando a chegar para o tester, né? Sendo que a sprint acaba na sexta-feira, então cria um acúmulo, cria um estoque ali de coisas que o tester tem que fazer fluir até sexta-feira. Então, se desde o começo a gente pensa dessa forma, conforme a gente começa a arrastar os itens ali por dentro do nosso board, né,
entender o que é que tem de estoque de coisa em progresso e atuar ali sempre para diminuir esse estoque, vai fazer com que a gente tenha um fluxo melhor, vai saber com que a gente tenha, vai nos ajudar com que a gente tenha aí menos coisas que chegam no final e não estão prontas, né? Pararam no meio ali, vai fazer com que a gente tenha uma distribuição de trabalho ali durante o tempo inteiro, assim, mais igual. Então, vai ajudar todo mundo dentro do time ali a conseguir desempenhar melhor o seu trabalho. Para isso, precisa, né, de bastante colaboração, precisa que todos entendam ali que o objetivo é aquele processo. Então, você tem vários ganhos aí a partir do momento que você começa a ter esse tipo de olhar. Quais são os benefícios de se pensar, de se usar, de se trabalhar a ideia de ciclos de feedback? Os ciclos de feedback, eles nos ajudam a entender como é que o nosso processo está funcionando, a causa e efeito dos nossos processos. Ou seja, a partir do momento que a gente tem um entendimento disso, a partir do momento que a gente tem consciência de como isso está funcionando, eu começo a ter fluxos que são capazes de aprender. Parece estranho isso, né? Processos que são capazes de aprender. Existe uma frase que eu adoro, que ela diz que a gente não precisa mudar os nossos processos sempre, né? Mas eles têm que ser capazes de se adaptar às necessidades, ao momento que a gente está vivendo. A partir do momento que a gente começa a olhar para como é que os nossos estoques, como é que os fluxos funcionam dentro do nosso processo, e a gente começa a entender o que a gente pode fazer ali para conseguir melhores resultados, a gente começa a trabalhar muito a ideia desses fluxos, desses processos que são capazes de aprender e entregar resultados melhores, entregarem ganhos que são melhores, são mais eficazes, são mais eficientes. Então, acho que o grande benefício da gente ter essa consciência de como é que os ciclos de feedback dentro dos nossos processos funcionam é essa capacidade que a gente ganha de que os nossos processos sejam capazes de aprender e que uma melhoria contínua aconteça dentro da do nosso trabalho, dentro da nossa vida, né? Que isso aconteça de uma forma constante. E se eu não usar ciclos de feedback, se eu não parar para olhar e entender isso, o que acontece? Eu acho que o estado de consciência que você consegue adquirir a partir do momento que você começa a ter nos seus processos, de uma forma mais clara, aonde estão os estoques, quais são os fluxos que estão acontecendo ali, quais são os gatilhos para que tudo isso aconteça, onde existem pontos que eu posso trazer de melhoria para isso tudo, você ganha em aprendizado. Você melhora. Então, a partir do momento que você não está olhando para isso, você está deixando uma ferramenta de lado muito poderosa que pode ajudar você a ter resultados de eficiência, resultados de eficácia, né? Não necessariamente você precisa fazer mais para entregar mais, né? Existem outras maneiras de você conseguir melhores resultados, conseguir mais eficiência, que seja, né? Conseguir mais eficácia, sem que você precise trabalhar mais, sem que você precise trabalhar por 10 horas, por 12 horas. É uma questão muito de você entender quais são as causas e as consequências dentro do seu processo. Desta forma, você vai ter ganhos ali que vão ajudar muito você nos resultados que você precisa alcançar. Ciclos de feedback, por onde eu começo? Isso é uma boa pergunta, né? Por onde eu começo? Sempre essa pergunta cabe em vários lugares. Eu acho que a gente tem, dentro dos nossos processos, que entender ali, primeiro, onde estão os estoques, onde estão os fluxos. Para que daí a gente consiga ter ganhos ali, com a consciência disso, a gente possa trabalhar e entregar os melhores resultados. Então, quando a gente olha para todo o processo ali, a gente vai ter sempre ali estoques, né? Nosso quadro de trabalho é um estoque de tarefas que foram comprometidas ali, né? O time assumiu o compromisso de executar aquelas tarefas que estão ali, independente do método ou framework que você usa,
A partir do momento que existe uma série de atividades que a gente precisa executar, ali existe um compromisso, uma expectativa de entrega. Então, isso são estoques. Como é que isso flui, né? A partir do momento que você começa a entender tudo isso, você começa a olhar já para os ciclos de feedback. Depois, é muito comum a gente trazer uma série de cadências aí. E quando a gente olha para essas cadências aí, elas nos ajudam a perceber que ali tem um processo, ali tem alguma coisa que eu olho, né? Que estoques e que fluxos eu estou falando ali dentro disso tudo. E a partir do momento que eu começo, de novo, a olhar, a entender e ter consciência disso, eu começo já a colher frutos, porque eu vou ganhar a capacidade, a partir desse momento, de conseguir trabalhar esses fluxos, esses estoques ali, em prol de alcançar os objetivos que eu preciso alcançar. A partir do momento que eu entendo como é que esses estoques, como é que esses fluxos funcionam dentro dos meus processos, eu começo a entender também, eu começo a perceber também de quanto em quanto tempo eu tenho que fazer as minhas cadências famosas aí, né? De quanto em quanto tempo eu tenho que fazer a reunião diária, né? Ela chama diária, e aí fica estranha essa fala, né? A gente sabe que ela tem que acontecer todo dia. Mas eu encontro em muitos clientes, muitas vezes, dentro do fluxo deles ali, de forma como é que os estoques caminham ali dentro, de quanto em quanto tempo isso sobe ou desce, eu já vivi isso muitas vezes dentro de jurídico, né? Que uma reunião semanal era suficiente, não precisava ser uma reunião diária. Então, a gente move esse tempo, né, de um dia para 7 dias, porque era o tempo que os fluxos aconteciam ali. De quanto em quanto tempo você faz o reabastecimento disso, de quanto em quanto tempo vai existir comprometimento do time em relação a tudo que está acontecendo. De novo, isso tem uma relação muito, muito forte com os estoques e com os fluxos. Então, ter esse entendimento vai nos permitir olhar e entender como é que a gente deve usar o tempo que a gente deve ter para usar essas cadências. Existem fortes sugestões de como fazer isso, isso já foi testado em muitos times de desenvolvimento de software, mas não quer dizer que no caso do seu time, naquele momento faça sentido, né? Daquela forma. Sala de guerra é ótimo, né? Sala de guerra é aquele momento que você já está com a corda no pescoço ali. Então, sala de guerra, por que eu tenho que fazer uma daily? Por que eu não posso fazer duas? Tem uma série de atividades que estão sendo feitas com uma série de intensidades. Já aconteceu dentro da sala de guerra eu perceber que a movimentação de estoque ali, aquela série de pessoas focadas ali, de uma maneira muito rápida, a conseguir alguns objetivos, que fez sentido para a gente fazer duas deles. Existiam ali um estoque ali de hipóteses sobre o que tinha que ser feito, os resultados que a gente ia conseguir. Em determinado momento, isso começou a ser entregue, isso começou a andar, outras dúvidas, outras coisas começaram a acontecer. Poxa, vamos promover uma outra reunião daquela, vamos entender agora melhor o que a gente precisa fazer. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a olhar para os ciclos de feedback, você consegue dar um salto no entendimento de quanto em quanto tempo você tem que fazer as suas cadências. Você sai daquela sugestão que existe ali e que é muito forte, principalmente para desenvolvimento de software, mas aí você passa a ter um controle melhor de como usar essas cadências, né? Eu vou para marketing, eu vou para jurídico, eu vou para RH, faz sentido esses tempos lá? Será que lá dentro do contexto desses times eu não tenho que promover outras outras cadências ou promover essas cadências que a gente está tão acostumado ali em tempos diferentes? Como é que os seus estoques estão subindo ou estão baixando, né? É muito importante você ter consciência disso. O ciclo de feedback, para mim, eles têm uma forte relação com a aprendizagem, né? Com processos, com sistemas que são capazes de aprender. E o entendimento disso faz com que a gente consiga ter maiores ganhos, alcançar melhor, de forma melhor os nossos resultados. Vou pegar um exemplo diferente agora. Vou pegar recrutamento e seleção. O que acontece no processo de recrutamento e seleção a hora que eu começo a pensar de forma sistêmica, né?
Isso passa por várias áreas, dependendo como é que esse fluxo funciona dentro de uma determinada organização. Ele pode nascer lá do desejo de um diretor, um gestor contratar alguém, isso pode passar pelo financeiro, que vai aprovar o orçamento disso, aí vai para o RH, que vai entrevistar esse diretor, esse gestor, para entender melhor como é que essa vaga funciona. Aí vai ter a divulgação dessa vaga, da divulgação da vaga você vai ter ali as primeiras entrevistas pelo RH, uma entrevista, de repente até um processo de prova, ou apresentação de um portfólio por esse candidato. Depois isso volta para o RH. Se for uma contratação PJ, algumas empresas levam, isso sai do RH e vai lá para o departamento de compras. Quando é PJ, o pessoal faz um contrato com a empresa através do departamento de compras, né? Ou se é CLT, isso vai para uma outra área do RH, que vai fazer toda a parte ali do e-social e atender toda a burocracia que a lei exige. A hora que a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a entender como é que esses estoques estão acontecendo, como é que esses fluxos estão acontecendo, fica muito mais fácil a gente perceber aonde que a gente tem estoques que não são desejados e como é que o fluxo disso está funcionando. Teve um cliente que a gente recentemente, olhando para as métricas, você tem ali mais de 1.000 desenvolvedores trabalhando nessa empresa. A hora que a gente começou a olhar para as métricas das várias torres de serviço que existem lá dentro, das várias verticais, das várias business units, depende aí de cada empresa, como é que isso é chamado, como isso é tratado, a gente começou a perceber que tinham algumas que esses estoques funcionavam diferente de outras. Aí, quando a gente foi entender o que estava acontecendo ali dentro, o processo de provas, o processo de entrevistas, foi possível a gente perceber grandes diferenças ali no como é que as coisas estavam acontecendo, e foi possível apresentar para os profissionais dessas diferentes torres, para essas diferentes business units ali, o que estava acontecendo, e fazer um processo de troca. Eles fizeram um processo de troca muito bacana de entendimento, onde que tinham ganhos, onde que tinham perdas, e a gente conseguiu chegar em processos melhores. E aí o funcionamento desses estoques começou a acontecer de uma outra maneira, os fluxos começaram a acontecer de uma outra maneira. Então, foi possível ter um aprendizado muito bacana neste lugar, olhando para os estoques, olhando para os fluxos de forma isolada ali, né? Dentro de cada área, como é que isso estava funcionando lá, entender os que estavam dando resultados e para o nosso objetivo ali, o que a gente estava buscando, faziam mais sentido dentro do processo, dentro do que estava desenhado ali, do que a gente entendia que aquele sistema tinha como objetivo. Foi possível fazer melhores perguntas, foi possível ter melhores entendimentos, e a partir desses entendimentos ter uma entrega, ter um resultado que estava mais conectado com o que estávamos esperando. Como o ciclo de feedback se conectam com a proposta do Business Agility? Business Agility, business negócio, agility, agilidade. Aí eu gosto sempre de trocar a palavra agilidade pela palavra adaptação, né? Então, como é que eu consigo adaptar o meu negócio para atender melhor as necessidades do meu cliente, de forma que seja sustentável para o meu negócio, usando muitas vezes desse mercado digital, das possibilidades de crescimento de forma, uma escala bem maior que o mercado digital nos permite ter. A hora que eu penso em business agility dessa forma e olho para os ciclos de feedback, ele faz muito sentido, porque através dos ciclos de feedback é possível ter um entendimento melhor de como é que o todo está funcionando. E quando eu começo a entender o todo, eu sei qual é o propósito daquilo. E a partir desse propósito, eu começo a promover melhorias que vão me levar a esses resultados que eu estou buscando, o foco no cliente, de forma sustentável, para o negócio, eu vou alcançar resultados, eu vou alcançar objetivos de uma maneira muito mais tranquila. Uma ótima maneira de você entender como é que você pode melhorar a eficiência de entrega de um processo seu, ou melhorar a eficácia de um processo seu. Então, por exemplo, um sistema ali onde que eu estou olhando o processo de implantação de um determinado produto ou serviço de um cliente nosso que a gente trabalhou.
A partir do momento que eu comecei a entender qual era o ticket médio que existia, qual era o ganho médio mensal que existia na empresa por cliente que já estava rodando aquele produto instalado ali, qual era o ganho que o meu cliente tinha. A partir do momento que a gente entendeu isso, a gente entendeu o tempo que demorava para fazer a implantação desse processo, desse serviço. E a gente conseguiu reduzir, a gente melhorou a eficiência desse processo, olhando para como é que os estoques, os fluxos estavam funcionando, a gente conseguiu melhorar o ganho que esse cliente tinha, porque o tempo em que demorava para fazer a implantação diminuiu lá no caso de forma significativa, né? A gente diminuiu ali para menos da metade do tempo, ou seja, aquela outra metade, essas pessoas que estavam usando o produto, o serviço lá do nosso cliente, elas já estavam rodando aquilo, então aquele ticket médio já estava acontecendo. A hora que a gente pensa numa gama grande de clientes que eles faziam implantação por ano, que eles fazem implantação por ano, e a gente olha que a gente aumentou, né, a quantidade de empresas ali, porque elas estão entrando mais rápido nesse ciclo mensal aí, estão gerando mais desse ticket médio, a gente conseguiu melhorar o ganho da empresa. Então, a gente conseguiu adaptar isso de forma que o cliente deles lá começasse a usar esse produto e serviço, conseguisse resolver do lado deles lá o que esse produto e serviço trazia, e para a empresa a gente conseguiu melhorar ali os ganhos também. Então, a gente melhorou a sustentabilidade do negócio. Os ciclos de feedback, eles não acontecem só nos processos dentro da nossa empresa. A gente pode olhar para os ciclos de feedback de várias outras maneiras, né? Se a gente olha para os seres vivos, se a gente olha para as células e como é que elas funcionam, né? Ali a ideia dos feedbacks bioquímicos, né? Que as células recebem ali, e a partir daí elas se replicam, elas crescem, né? Como é que o material genético dentro do nosso corpo funciona, como é que os estoques, os fluxos dentro do nosso corpo tem muito ciclo de feedback. Os ciclos de feedback, eles estão presentes na nossa vida, e não só dentro dos processos, não só dentro das nossas empresas. Ter consciência disso é maravilhoso, porque a gente começa a entender e começa a perceber o mundo de uma outra forma. Essa outra forma de perceber o mundo nos ajuda a estar melhor conectado com a forma como a natureza funciona, como o todo funciona, né? E tem uma relação muito forte com o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico é essa ideia de que eu vou olhar para o todo, eu vou olhando para o todo, eu vou entender o propósito das coisas ali. Se eu penso num relógio, um relógio, de forma sistêmica, né, ele tem um propósito. Ele está ali para nos ajudar a entender o tempo. Quanto tempo falta para alguma coisa, ou que horas dentro do dia eu estou, né? Quantas horas já dentro desse dia se passaram, ou quanto de tempo já num jogo de futebol eu tenho ali de prorrogação. O relógio ele tem esse propósito. Então, se eu olho para o sistema inteiro ali do relógio, é isso. Se eu quebro o relógio em peças, essas peças elas perdem o sentido daquele propósito, elas já não servem mais para me fornecer a hora. Então, a partir do momento que eu tenho essa percepção de que existem sistemas, que esses sistemas eles têm um propósito único deles ali, né? O nosso coração, ele perde o propósito como ser humano, como vida, ele perde o propósito, ele está em cima de uma mesa, né? O fígado, a perna, o braço desconectado, ele perde o seu propósito ali, que existe no nosso corpo aqui enquanto a gente está vivo, a gente está falando, a gente está pensando, a gente está agindo. Então, a partir do momento que eu olho para os sistemas, eu percebo que existem sistemas, que esses sistemas têm propósitos, e eu começo a entender como é que os ciclos de feedback lá dentro estão funcionando, eu ganho uma nova percepção, eu ganho um novo entendimento sobre o todo, sobre como as coisas na natureza, de forma bem orgânica, como é que elas funcionam. O que acontece quando alguém traz uma decisão sem entender o contexto que a gente está envolvido, sem entender como é que o sistema que a gente está ali, como é que os nossos processos, como é que tudo isso funciona? O impacto disso, muitas vezes, é que a gente consegue atuar ali de uma forma muito, muito rápida, né? A gente tem
um retorno a respeito daquilo que é muito, muito simplista ali. Eventualmente, a gente consegue resolver aquilo no curto prazo, mas no médio e no longo prazo, a gente pode ter grandes consequências. Pegar um exemplo simples, é aquele trabalho, muitas vezes, dentro de um time que está ali para atuar em relação a algum propósito, e a gente acaba criando uma especialização muito grande em cima de um indivíduo, né? Ele acaba virando o herói do time em alguns determinados momentos. Então, eu tenho um ganho de curto prazo. Como ele se especializa em resolver um determinado problema ali dentro do time, ele acaba sendo mais rápido, ele acaba sendo mais preciso naquela solução. Agora, no médio prazo, se eu começo a ter um aumento desses problemas, por mais que ele resolva rapidamente os problemas, se só ele ali dentro é capaz de resolver esse problema, eu vou começar a gerar uma fila de trabalho para essa pessoa, né? Então, aquela unidade, aquele um probleminha, ele vai ser resolvido mais rápido, mas se eu tenho um estoque de coisas aqui, desses tipos de problemas, e só aquela pessoa consegue resolver, essa fila ela vai acabar andando mais devagar. Eu vou diminuir colaboração dentro de um time desse também. As pessoas vão desaprender a trabalhar de forma colaborativa. Enfim, eu vou criar uma tal dependência com essa pessoa que quando ela sair de férias, como é que eu vou lidar com esse problema, né? Se ela ficar doente, como é que eu lido com isso? Então, se a gente começa a olhar para esses ciclos de feedback, a gente começa a olhar para esses estoques, a gente começa a olhar para esses fluxos e começa a entender que dentro ali dos nossos times, nesse exemplo que eu estou dando, a gente pode trabalhar isso de uma outra forma, a gente vai conseguir resultados a médio prazo que são mais interessantes do que esses resultados que aparentemente a gente vai ter no curto período de tempo, né? Eu estou ali especializando uma pessoa, acaba que essa pessoa, ela começa a atender aquele tipo de problema de uma maneira mais rápida, ela começa a atender aquele tipo de problema de uma maneira mais assertiva. Por outro lado, quando eu especializo demais essa pessoa, no médio prazo, por exemplo, eu diminuo a colaboração do time, eu posso, né, vou ter ali uma diminuição ali de tempo de entrega, se eu tiver muitos desses problemas acontecendo e tem só uma pessoa que é entendida pelo time que é capaz de resolver isso, então vai acabar criando uma fila ali em cima dessa pessoa. Vou ter problemas quando essa pessoa não estiver mais presente aqui, porque ela mudou de emprego, porque ela saiu de férias. Então, os ciclos de feedback, o pensamento sistêmico me ajuda muito a entender esse tipo de cenário, me ajuda muito a promover processos, a promover o entendimento de como é que o todo vai funcionar, que no médio prazo, no longo prazo, vai me trazer resultados melhores. Recapitulando tudo aqui, então, quando eu estou falando de business agility, eu estou falando ali de meu negócio ser capaz de se adaptar às necessidades ali do cliente, né? De forma que seja sustentável para o meu negócio. E muitas vezes a gente está falando ali desse olhar para o digital para que a gente consiga ganhar escalas nisso tudo. A hora que eu trago a ideia de pensamento sistêmico, eu começo a olhar para o todo, eu começo a olhar e entender os sistemas que estão à minha volta, e eu tenho clareza do propósito que eu tenho com esses sistemas, o feedback loop, né, ou os ciclos de feedback, eles são muito importantes porque eles nos ajudam a entender e ter consciência como é que os estoques e os fluxos acontecem dentro desse processo todo. Entendendo tudo isso, eu consigo ter um aprendizado muito bacana. E, a partir desse aprendizado, trazer melhorias para que eu consiga desempenhar o objetivo desse sistema, para que eu consiga, através do objetivo desse sistema, ter resultados melhores de negócio. Então, os ciclos de feedback, ou seja, a forma como, dentro dos nossos processos, os estoques, os fluxos funcionam, como a causa e efeito das coisas funcionam, isso me permite ter um entendimento de como é que eu vou conseguir promover ali melhoria dentro do meu processo de trabalho no dia a dia. Vale muito para o nosso trabalho, mas a gente não pode deixar de lado e entender que isso está na natureza, né? Os ciclos de feedback, eles estão, nosso corpo tem uma série de ciclos de feedback, né? A sociedade tem uma série de ciclos de feedback, então isso traz um entendimento para a gente muito bacana de como é que o mundo
como é que a natureza funciona, e a partir desse entendimento a gente pode ter mais consciência e atuar de uma maneira mais pragmática no mundo e nos negócios. Ciclos de feedback. A gente ouve muita palavra feedback, né? E aí, o feedback que eu quero falar com vocês aqui hoje, a ideia de ciclo de feedback, não é aquele feedback que você recebe do seu chefe, não é o one-on-one, né? Não é aquele feedback que o RH tanto pede para que seja feito, né? Eu estou falando de ciclos de feedback, aqui eu estou falando de pensamento sistêmico. Eu quero trazer a ideia aqui do ciclo de feedback dentro do conceito de pensamento sistêmico, de dinâmica de sistemas e tudo mais. Quando eu estou falando de ciclo de feedback, eu estou falando, se eu olhar para os processos e eu entender dentro dos processos ali, que no processo eu tenho um estoque e um fluxo, né, que conecta esse estoque aí com o próximo estoque. Então, se eu penso no meu mecanismo de trabalho ali, as coisas que eu tenho para fazer, as coisas que eu estou fazendo, as coisas que estão prontas, eu vou ter 3 estoques aqui e eu vou ter um fluxo, né, que conecta isso tudo, esse processo que me permite entender ali a causa e consequência de cada uma das coisas. Então, eu estou falando, quando eu vou falar aqui de ciclo de feedback, eu estou falando desse processo que vem do pensamento sistêmico, que vem da dinâmica de sistemas, que nos permite entender e aprender e atuar no dia a dia em busca de conseguir melhores resultados. Uma forma de pensar os estoques, uma forma de pensar o fluxo, eu posso olhar para isso de diversas maneiras, né? Se eu tenho ali um funil de venda, aonde você tem no funil de venda ali as pessoas que eu estou entrando em contato, as pessoas que eu consegui marcar reunião, as pessoas que eu mandei propostas, quais propostas eu fechei, isso normalmente é um funil, assim, né? A quantidade de pessoas que entram aqui não é só que sai, né? Então, o pessoal chama isso de funil de vendas ali. Nesse funil de vendas, eu tenho várias etapas. Em cada etapa, a quantidade de leads que eu tenho ali, a quantidade de pessoas, de empresas que eu tenho ali, é um estoque. E aí eu tenho um fluxo que leva essas pessoas de uma determinada etapa, de um determinado estoque, para outro estoque. Normalmente isso vai diminuindo. Ter um entendimento desse estoque, desses fluxos, nos ajuda até a entender aonde que eu posso atuar, né? Qual etapa dessa eu estou perdendo um percentual maior em relação a outras etapas? Como é que esse fluxo está funcionando? Como é que eu posso atuar ali? Então, quando a gente começa a pensar em exemplos assim, essa ideia de ciclo de feedback, ela fica, acho que, mais simples, mais palpável para o dia a dia.